Olá, meus queridos e minhas queridas dos sextos anos. Estou eu aqui, professor Duarte, mais uma vez para continuar a falar com vocês sobre regras de divisibilidade. Então, coloquei aqui, mais algumas regras de divisibilidade. Na última videoaula, vocês já viram 3 regras de divisibilidade. Quando que você sabe dizer se o número é ou não é divisível por 2, por 3 e por 6, sem fazer maiores cálculos. E hoje nós vamos ver mais mais 3 regrinhas de divisibilidade. Ficando depois com mais 2 por último, mas essas duas que eu deixei por último, são regras que não são tão práticas, tá? Mas às vezes é fácil também de usar. Então vamos agora lembrar apenas que, olha só, eu quero lembrar a vocês que em uma divisão, em uma divisão entre dois números naturais, temos duas opções de respostas. Temos duas opções em relação ao resultado. Então, numa divisão entre dois números naturais, nós temos duas opções em relação à resposta, ao resultado. Ou a resposta é exata ou não. Então essas são as duas opções de resultado que nós temos entre dois números, a divisão entre dois números. Ou a resposta é exata ou não. Agora, quando a resposta é exata, quando a resposta é exata, dizemos que os números são divisíveis. E o resto da divisão é zero. Ok? Então isso aqui é a título de revisão, só para retomarmos a aula passada. Em uma divisão nós temos duas opções de resposta, ou a divisão dá exata ou não. Quando a resposta é exata, nós dizemos que esses dois números que eu estou dividindo, eles são divisíveis. E se dois números entre si são divisíveis entre si, o resto da divisão obrigatoriamente vai ser zero. Então eu posso trocar um pouco a frase. Quando que nós dizemos que dois números são divisíveis entre si? Quando o resto da divisão entre eles dá zero. Aí eles são divisíveis, ok? Só para lembrar disso então. Agora vamos ver a divisibilidade por 4. Quando que um número é divisível por 4 e você vai poder identificar se este número é divisível por 4 sem fazer a conta.
Ok. Então vamos lá. Divisibilidade. Divisibilidade por 4. Divisibilidade por 4. Então vamos lá. Um número vai ser divisível por 4 quando os dois últimos algarismos também são divisíveis por 4. Também são divisíveis por 4. Além disso, os números terminados em 00, terminados em 00 também são divisíveis por 4. Pronto. Está aqui a regra da divisibilidade por 4. Quando que o número é divisível por 4 sem fazer conta? Quando os dois últimos algarismos do número são múltiplos de 4, dá para dividir por 4. Ou quando o número termina em 00, que tem 2 zeros no final. Vamos aos exemplos. Exemplo. Ó, 1500. Você faz uma análise. Você dá uma olhadinha aqui e pensa. 1500 termina em 00. Quando o número termina em 00, o número também é divisível por 4. Logo, você não precisa fazer a conta, porque se o número termina em 00, ele é divisível por 4. Bom, só para você entender o que é que nós estamos falando, eu vou fazer essa conta para você ter certeza que é divisível. Eu já falei anteriormente, no início da aula, que um número é divisível por 4, um número é divisível por outro, aliás, quando a divisão entre eles dá 0. Então, olha só, vamos pegar aqui, ó, 1500 dividido por 4. Pega o 15, que dá 3, que dá 12, que sobra 3, baixa o 0, dá 7, que dá 28, que sobra 2, baixa esse outro 0, que dá 5, que dá 20 e que deu o resto 0. Terminou a conta aqui, ó, deu o resto 0, tá? E deu 375. Então, isso comprova que quando o número termina em 00, é divisível por 4. Por isso que você não precisa fazer a conta. Basta dizer que ele é divisível por 4. Vamos ao outro exemplo que eu selecionei aqui. Ó, outro exemplo. 35.748. Olha só. Você analisa os dois últimos números. Será que 48 é divisível por 4? Ué, 48 vai dar 12.
Então, 48 é divisível por 4. Logo, o número todo também é divisível por 4. Outro exemplo. 235 mil. Olha só. Porque quando eu falei desse exemplo aqui, eu já fiquei pensando, o aluno vai pensar que é só quando termina com 2 zeros. Veja bem, a regra é, se o número termina em 2 zeros, ele é divisível por 4. Aqui termina em 3 zeros. Não importa. O que importa é que os dois últimos números são 0. 0 e 0. Se os dois últimos números são 0, o número é divisível por 4. Tá? Então não importa que se tem 5 zeros antes. Mas se os dois últimos números forem 0, o número é divisível por 4. Tá? Outro exemplo aqui, ó, 97.235. Quem são os dois últimos números? Eles formam o quê? 35. 35 tem na tabuada do 4, 4 vezes 7, 28, 4 vezes 8, 32, 4 vezes 9, 36. Não, não tem. Logo, não precisa fazer a conta, basta dizer que ele não é divisível por 4, ok? E é assim que você identifica, então. Último exemplo. 70.832. Daí você olha aqui, os dois últimos números são 32. Tem 32 na tabuada do 4? Tem, 4 vezes 8 é 32. Logo, se 32 é divisível por 4, então todo número também é. Não precisa fazer a conta, basta dizer que este número é divisível por 4. Ok? Vamos para o próximo. Ok? Divisibilidade por 5. Todos os números que possuem divisibilidade por 5, hein? Todos os números que possuem como último algarismo, algarismo 0 ou 5 são divisíveis por 5. São divisíveis por 5, ok? Então esse aqui é muito fácil, né? Todo número que termina em 0 ou termina em 5, ou 0 ou 5, não 0 e 5, ou 0 ou 5 no final, são divisíveis por 5, tá? Todos os números. Não importa quantos zeros, quantos 5 tem no número, mas se o último algarismo dele for um 0 ou for um 5, o número todo será divisível por 5. Significa que a divisão vai dar 0, vai dar exata. Então vamos aos exemplos. Exemplos. EX 2 points. Vamos ver aqui se o número 50 é um número divisível. O número 1.525.000. Deixa eu ver os outros exemplos. O 10, o 15, o 102
e o 13. Então vamos ver aqui, ó. Você pega o último algarismo. O último algarismo é 0. Se é 0, todo número terminado em 0 é divisível por 5. Logo, não precisa me dizer quanto que dá. Apenas me diga que ele é divisível por 5. 1.525. 1.000.000 nem 1.525. Quem é o último algarismo? É 5. Se o último algarismo do número, não importa o tamanho que for o número, mas se o último algarismo dele for terminado em 5, você vai apenas dizer que este número é divisível por 5. Agora o número 10. O número 10 termina em 0. Então, não precisaríamos nem pensar, é só pensar. Para você saber se o número é divisível por outro, basta pensar se um é múltiplo do outro. Ou seja, você pensa se tem 10 na tabuada do 5. Tem. 2 motivos para ele ser divisível por 5, porque ele termina em 0. Então, é divisível por 5. O número 15 termina em 5. E você também já sabe que tem 15 na tabuada do 5. Logo, é divisível por 5. Agora o número 102. 102 termina em 2. Terminou em 2, que é o número par. Mas não terminou em 0 e não terminou em 5. Se ele não terminou em 0 e nem em 5, significa que ele não é divisível por 5. Por que ele não é? Porque se você fizer a conta, vai dar resto. O resto vai ser diferente de 0. 13 termina em 3. Logo, não terminou nem em 0, nem em 5. Então, você vai dizer que 13 também não é divisível por 5, ok? E esta é a regra da divisibilidade por 5 e que é muito fácil. Aqui, ó, eu gostaria só de rapidamente mostrar para você o que acontece quando a gente diz que ele não é divisível por 5. Vamos ver o 102. Então você pega aqui, ó, no seu rascunho 102 e divide por 5. 5 vezes 2 dá 10, que vai sobrar 0, 0. Baixa o 2. 2 para 5 não dá, foi 0 e sobrou o resto 2, tá vendo? Quando o número não é divisível, significa que vai ter resto, ok? Muito bom. Então agora vamos ver a próxima regra de divisibilidade, próxima regra e última do dia de hoje. Depois virão os exercícios. E agora nós vamos falar da regra da divisibilidade por 10. Então vamos lá escrever. Todos os números terminados em 0, vou melhorar esse 0 aqui que parece um O maiúsculo. Todos os números terminados em 0 são divisíveis por 10. Todos os números terminados em 0. Então veja bem, os números terminados em 0 e 5 são divisíveis por 5. Mas somente aqueles que são exclusivamente terminados em 0 são divisíveis por 10, tá? Vamos aos exemplos. E actual points. Vamos aos exemplos. 3.230. Vamos ver o 1000. Vamos ver o 3.120. Vamos ver o 5.411, o 6.032,
e o 510. Ok? Então vamos lá. Você pega um número, faz uma análise. Então vamos ver aqui. O último algarismo, cada um desse é um algarismo, que forma o número 3230. Mas o último algarismo é um algarismo terminado em zero? É. Portanto, este número é divisível por 10. Não importa, este número tem 3 zeros no final, mas eu quero analisar apenas o último. Então eu vou olhar o último número aqui e vou ver, é um número terminado em zero? É, logo ele é divisível por 10. 3.120 terminou em zero, o número é divisível por 10. Agora, 5.411, o último algarismo é 1. Logo, você vai escrever que este número aqui não é divisível por 10. 6.032 termina em 2 e não terminou em 0. Se não terminou em 0, você vai dizer que ele não é divisível por 10. Agora, o número 510 termina em 0. Se terminou em 0, ele é divisível por 10. Então, hoje nós vimos as regras de divisibilidade por 4, quando os dois últimos algarismos do número são divisíveis por 4 ou terminam em 0, 0. Por 5, se o número termina em 0 ou 5. E por 10, se ele termina exclusivamente em 0. Então agora, sem fazer muitas contas, você já sabe me dizer quando que o número é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 e por 10. Ok? Lembrando que esta matéria é a continuação lá no seu livro, tá? Ok? Então agora eu quero que você faça estes exercícios aqui, ó. Exercícios. Estes exercícios, eles estão no seu livro, na página 140. Eu quero que você faça na página 140 as questões. As questões 14, 15, 16, 21 e 22. Depois vem um pouco da matéria, falando das regras de divisibilidade e tal, que eu já passei aqui, que você já anotou e tal. Aí vem mais uma página com alguns exercícios, que estão lá na página 142. Eu quero que você resolva as questões 23 e 25, tá? Então, estas questões aqui estão se referindo às regras da divisibilidade que você viu hoje, por 4, por 5 e por 10, ok? Faça os exercícios. Se tiver, confira o gabarito no final do seu livro. Agora, se você tiver alguma dúvida, você vai comparecer lá na nossa próxima aula online para tirar todas as suas dúvidas e ouvir uma nova explicação virtual, porém momentânea, naquele momento que nós estaremos ali lhe atendendo, ok? Um grande beijo, bons estudos. Faça uma leitura no seu livro, se for necessário. Aquilo que eu escrevi aqui, você pode destacar lá no seu livro também, para posteriormente poder estudar. E para responder os exercícios daqui, ok? Tchau e um beijo.